Então, sejam muito bem-vindos para mais uma live. Essa é a nossa live número 282 nessa tarde de terça-feira. Se estiverem me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Chegamos então a mais uma live e agora a gente vai falar sobre o medo de não dar certo na vida, né? Então, para entrar nesse tema, eu quero falar um pouquinho aqui sobre um autor, um sociólogo chamado John Carroll. Ele escreveu um livro, né, que há uns tempos atrás eu andei lendo, que é um livro chamado Ego and Soul, que traduzido para o português é Ego e Alma. Esse é um sujeito que ele teve uma grande influência na psicologia, apesar de ser sociólogo, né? Então, todos os seus trabalhos literários, eles tiveram grande influência dentro da psicologia. E o que ele traz nesse livro, né, que é o que eu quero trazer aqui hoje para vocês um pouco, né? Ele faz uma análise sobre acerca de uma estrutura humana chamada culpa, né? Quem nunca aqui ouviu ou já sentiu esse tipo de palavra na sua vida, né? Ele traz uma certa análise bem aprofundada sobre essa estrutura humana. Por que eu chamo de estrutura humana, né? Porque é muito comum, né, ter presente na nossa vida em algum momento, né, em todos os seres humanos, pelo menos, essa palavra chamada culpa, exceto, né, naqueles sujeitos que padecem de sentir culpas que a gente pode dizer que eles têm um certo tipo de doença que é chamado sociopatia, né? Um diagnóstico que é feito principalmente nos sujeitos que não sentem culpa, né? Que vão ali, fazem as besteiras e não sentem culpa nenhuma. Isso é diagnosticado como sociopatia, né? Mas dentro de uma estrutura humana é normal que a gente, ao longo da vida, a gente sinta em algum momento essa culpa, né? Por que é uma estrutura humana? Porque a culpa, de certo modo, ela tem uma função social na nossa vida, né? Então, essa coisa de, você não deve sentir culpa. Olha, depende. Se tu fez alguma coisa errada, é bom que tu sinta culpa para que tu não faça mais aquela besteira ali, né? Então, a culpa, ela tem essa função social, né? Que é, por exemplo, quando a gente está indo numa direção que não é muito adequada, que é uma direção inadequada, né? Então, a gente tem que ter essa estrutura na nossa vida para que a gente acabe não ferindo a nossa própria biografia, né? Então, esse conceito que ele traz no livro é uma culpa que ele chama de culpa exposicional. Então, guarda esse nomezinho aqui que a gente já vai compreender do que se trata isso, essa tal da culpa exposicional e o que isso tem a ver com a abertura da live que eu falei aqui sobre o medo de não dar certo na vida. Mas antes vamos dar mais uma passeada aqui nos outros tipos de culpa que existem e que são mais comuns da gente perceber, né? A gente pode dividir esse assunto culpa em três temas, né? Três tipos de culpa, por assim dizer, né? A primeira culpa é uma culpa que, de certa forma, a gente não consegue dar muito nome a ela, mas que numa estrutura ocidental da qual a gente vive, né, trazendo um pouco a parte da espiritualidade, a parte da religião, a gente chama que é a culpa que vem lá do pecado original, né, que aqui no Ocidente é muito comum e que eu diria que faz parte das nossas inclinações mais inadequadas, né, do nosso espírito, né, que são aquelas coisas que a gente sabe que não são certas, mas em algum momento a gente tem uma certa inclinação para fazer aquele tipo de coisa, né, que a gente classifica ela em 7 categorias, né? Que é a gula, a luxúria, a preguiça, a inveja, a soberba, a avareza, né? Talvez eu tenha esquecido de uma, mas é aquelas que a gente comumente chama de os 7 pecados capitais, né? Então essas são as más inclinações que estão presentes na vida de todos nós. Quando né? Alguns têm um pouco mais, outros têm um pouco menos, mas quando esse tipo de má inclinação acaba estando presente na nossa vida, é normal que a gente sinta um certo tipo de culpa, né? Quem aqui não sente culpa de já ter sido invejoso, né? Que é, sei lá, às vezes uma coisa besta, mas tu ali vê, de repente o teu vizinho tá com um carro novo e aí tu não gostaria de sentir aquela coisa de ter uma certa inveja ali do vizinho, mas acaba sentindo e aí tu sabe que isso não é bom, tu sabe que tu não deveria estar sentindo isso, mas em algum momento passou aquela inclinação, seja como um pensamento ou seja como um sentimento, e aí você sabe que aquilo ali não é correto, né? Então, ou em outros pode ser algum tipo de movimento de soberba, né? De arrogância, aí depois
tu se depara, poxa, mas eu não sou Deus, né? Como que eu vou me sentir assim, uma pessoa, né, tão, que quer diminuir os outros ou que quer me sentir superior aos outros, ontologicamente falando, né, como ser humano, né? Então, todos acabam tendo em algum determinado momento esse sentimento, né, esse tipo de culpa que vem dessas más inclinações, né? Alguns são mais preguiçosos, outros menos, outros são mais avarentos, né, outros menos, mas quando tocamos de fato, quando tocamos de alguma forma nessas inclinações, né, vem ali um movimento que é uma certa culpa, né? E aí existem formas da gente conseguir tratar isso, da gente conseguir diminuir isso, né, que é através das faculdades humanas, né, para conseguir contrapor isso, mas não é a ideia da live hoje, não é falar sobre isso. Em alguma outra live eu já falei sobre isso, tem uma live que fala as 7 más inclinações, né? Procurando ali no meu feed você vai encontrar, mas a ideia aqui não é discorrer sobre esse tema, mas sim classificar os tipos de culpas existentes na nossa vida. O segundo tipo de culpa, que é muito comum, esse é muito mais fácil da gente identificar, né? Que é o tipo de culpa de quando a gente faz algo de errado em concreto, né? Esse é muito mais fácil de identificar porque tá ali exposto, né? A gente fez algo que não devia, né? Sei lá, eu roubei, aqui matei, adulterei, né? Fiz algo terrível aqui e aí acabo me sentindo culpado, né? Aí já não é mais uma inclinação, aí já é um ato mal mesmo, um ato ruim da tua parte, né? Então, sei lá, eu falei mal do meu amigo, né? Fiz fofoca da vida alheia, falei mal do meu amigo aqui numa roda de outros amigos quando ele não estava presente. Aí já não é mais a má inclinação, eu não só pensei nisso, mas como eu falei, eu realizei um ato mal. Aí sim também é um segundo tipo de culpa, né? Que quando a gente, poxa, eu não devia ter feito isso, né? Tô arrependido aqui, sinto uma certa culpa de ter feito algo errado, né? Então, até aí tudo bem, né? Então, a primeira culpa é a inclinação, essa que todos têm, né? Que vem ali do pecado original. Segundo, é uma culpa que a gente pode chamar de culpa moral, né? De ter feito uma besteira. Putz, fiz algo aqui que foi uma grande besteira, eu não devia ter feito. Agora vem a terceira culpa, que é o terceiro tipo, a terceira classificação de culpa, e essa sim está presente no livro lá do John Carroll, que é uma culpa mais velada, uma culpa que é muito difícil da gente identificar e que o John Carroll traz de uma forma muito explícita nesse livro que ele fala, que é essa culpa exposicional. Essa culpa exposicional, ela está intimamente ligada ao medo de não dar certo na vida, né? Então, como que esse tipo de culpa acaba se tornando presente na nossa vida? Presta atenção que vocês vão ver que isso é muito comum da gente acabar percebendo, né? Seja nas nossas vidas ou na vida de muita gente que você vê se queixando, de repente por aí, ou se sentindo culpado, que é mais ou menos assim. Em algum momento da nossa vida, a gente projetou, né? A gente intuiu que a nossa vocação, aquilo que nós deveríamos fazer seria algo específico, né? Em algum momento da nossa vida a gente projetou isso, a gente intuiu isso. A minha vocação é uma determinada coisa, ou seja, eu devo ser aquela pessoa e devo estar fazendo algo na vida, né? Todos nós, pelo menos o mais comum é que em um determinado momento da vida a gente acabou projetando ou intuindo isso em relação à nossa vocação, aquilo que eu deveria ser e aquilo que eu deveria fazer. Quando a vida vai passando, né, os anos vão passando, e ali no nosso dia a dia, na vida em concreto, há uma certa desconexão, né, entre a realidade concreta e aquilo que eu acreditava, o que eu achava que eu deveria estar fazendo, o que eu acho que eu ainda deveria estar fazendo. Quando existe esse ato, né, essa diferença entre essa distância entre uma coisa e outra, entre aquilo que eu acho que deveria ser e estar fazendo e aquilo que de fato a minha circunstância concreta apresenta, quando existe isso, aparece essa culpa. Quando existe este hiato entre o teu chamado, aquilo que tu acredita ser o teu chamado, e a tua circunstância concreta, que é aquilo que tu está vendo no momento, aparece ali esse movimento dentro do peito de cada um, que é esta tal da culpa, né?
que é mais do que uma frustração, né? Talvez alguma pessoa pense assim, mas isso será que não é, o nome disso não é frustração? Não, frustração, eu vou dizer como é que é, né? Frustração é mais ou menos assim, eu fui numa academia, cheguei lá, tinha um sujeito que eu olhava, parecia mais fraquinho que eu e estava lá levantando um peso muito maior do que eu dava conta de levantar. Aquilo ali, de repente, para mim já era uma frustração que, deu ali e passou. Mas a culpa não, a culpa é uma frustração permanente, é esse tipo de culpa, é uma coisa mais profunda. Eu olho para a minha história e acho ali, poxa, não era isso que eu devia estar fazendo. Né? É um fio doloroso que vai perpassando ali a cada dia da tua vida. É óbvio que é muito mais profundo. Esse tipo de culpa é a culpa exposicional do qual o John Carroll fala, né? Não é a culpa da inclinação, né? de pensamentos ali que estão presentes, e também não é a culpa de um ato ruim. A maioria das pessoas que eu já atendi na minha vida, elas em algum momento estavam vivendo esse tipo de culpa exposicional, essa cobrança interna de que eu deveria estar fazendo, né, algo de diferente. E aí, qual é então? Beleza, Machado, eu entendi, faz sentido, né, essa questão dessas 3 culpas, perfeito. E aqui, como nas nossas lives, a ideia é sempre trazer questões práticas, soluções, né? Não adianta a gente levantar problema e não apontar para uma solução. Então, como que a gente faz para conseguir resolver isso? Diferente de muitas pessoas, eu vejo bons profissionais aqui na internet muitas vezes levantando uma bandeira do tipo assim, olha, você não deveria sentir culpa, você não deveria estar se cobrando demais, de repente você deve estar aí, né? Isso muitas vezes é um convite a uma certa moleza, a um certo descumprimento do nosso dever, a de certa forma, uma busca por um verdadeiro chamado, né? Eu não sou aquele tipo de cara que fico aqui levantando a bandeira da motivação por uma motivação simplesmente motivacional, seja foda, tenha uma vida épica, viva uma vida de sucesso, e também não vou ser aquele cara que fico passando a mão na cabeça de quem está vivendo numa moleza, de quem não vive uma vida da qual cumpre o seu verdadeiro dever. Por isso que eu estou o tempo todo aqui falando sobre servir, sobre se tornar útil, sobre amadurecimento. Então não é nem aquela dicotomia, né? Ou para um lado ou para o outro, mas o ideal, né, que é o que eu acredito que de fato faz com que a gente consiga lidar melhor com isso e ir arrumando, ajustando isso na nossa vida, é como se a gente pudesse imaginar 2 ponteiros, né? Quando a gente faz o ajuste desses 2 ponteiros, que é o quê? O ajuste dessas 2 realidades. Parte do que eu faço aqui, inclusive no dia a dia, serve exatamente para isso, que é o quê? É quando a gente consegue ajustar o eco desse chamado que existe dentro da gente, que é aquilo, né? Para o que eu fui feito, o que eu nasci para fazer, o que eu me vejo realmente, uma inclinação do meu chamado, com aquilo que eu estou fazendo de fato no meu dia a dia. Quando eu consigo criar um ajuste entre essas 2 coisas, que é o que eu chamo aqui de chamado mais circunstância, aí essa culpa ela vai se diminuindo, essa culpa ela vai se dilatando. Não é simplesmente ser um cínico que acha assim, não, eu não deveria estar pensando nisso, né? Não, nada faz sentido, então eu vou ficar aqui realmente sentado no meu sofá sem fazer nada, né? Já que eu não consegui, então eu vi ali o cara da internet falando que eu não devo me cobrar tanto, e também não é aquela coisa do tipo, agora eu vou trabalhar enquanto os outros dormem, né? Porque eu vou ter sucesso a qualquer custo, e se precisar eu vou passar por cima de todo mundo. Mas sim uma articulação. Isso faz com que tu não se sinta mais aquela coisa do fracasso constante, aquela coisa de olhar para a tua vida e achar que tu é o pior ser da humanidade, o pior ser da face da terra. Não é nem para um lado e nem para o outro, mas quando a gente faz um ajuste entre aquilo que eu acredito que é o meu chamado, aquilo que eu deveria estar fazendo, com a minha atual circunstância. Se a gente ajusta isso, essa culpa ela vai sumindo, e assim a gente vai encontrando aquilo que a gente de fato chama de vocação, a nossa vocação biográfica mesmo, né? É para lá, no fim das contas, que eu estou querendo levar todos vocês. Eu, em determinado, só para pegar como exemplo aqui, num determinado momento da minha vida, eu estava trabalhando num ramo
totalmente desconectado daquilo que eu acreditava que era o meu chamado, que era aquilo que eu queria fazer. Eu trabalhava, para ser mais específico, numa corretora de seguros, vendendo lá, trabalhando no comercial, trabalhando no administrativo, cobrando escanteio, indo na área cabecear, e eu estava vendendo um produto que era algo que ali para mim não fazia o menor sentido. Muitas vezes dependia da seguradora, a seguradora fazia tudo para vender, mas depois quando era para solucionar um caso de um cliente, era um parto, era uma coisa mais difícil do mundo. E aí, o que eu comecei a articular ali? Lá dentro da empresa tinha outros segmentos, tinha outros funcionários, e aí eu ofereci em algum momento ali, meu trabalho de consultoria para aqueles diretores da empresa, para que eu pudesse fazer esse tipo de trabalho, tanto no comercial, quanto no administrativo, quanto nos demais ramos que a empresa atendia. Ou seja, era uma forma de eu conseguir articular esse chamado com a minha atual circunstância. Ao invés de ficar demonizando a circunstância que eu vivia, que era aquilo ali que me ajudava a pagar as contas, era aquilo ali que atendia as minhas necessidades do momento, eu consegui articular um pouco desse chamado com aquilo ali, para transformar, inclusive, aquelas minhas atividades em algo que se aproximasse mais da minha vocação. Talvez você não consiga fazer isso de repente no teu ramo de atividade atual, mas existem formas de você conseguir fazer isso num tempo extra, seja 1 hora por dia, seja 2 horas por dia, e começar a fazer um movimento, nem que seja leve, que vá em direção a esse seu chamado. Agora, ficar olhando para a tua circunstância, que é, afinal, o teu ponto de partida, é onde a gente está, não vai te ajudar a ficar olhando para isso e ficar demonizando isso, achando que isso é a pior coisa do mundo, porque esse é o teu estado atual, né? Como eu já disse aqui em algumas lives, né? Se insatisfação fosse sinônimo de sucesso, né? Algumas pessoas falam, você precisa ser insatisfeito. Olha, eu conheço mais pessoas na vida insatisfeitas do que satisfeitas, né? Então, se insatisfação fosse a solução, estava todo mundo bem, estava todo mundo feliz, né? Então, ficar insatisfeito com o teu estado atual, com essa tal de culpa exposicional, não vai resolver. Agora, tu pode utilizar ela como um fio condutor, como uma motivação, como um combustível para que você consiga articular a sua vocação com a tua circunstância. É para lá, no fim das contas, que eu estou querendo empurrar, né, todos nós aqui, né, essa estrutura de pano, essa é a estrutura de pano de fundo do que eu trago aqui, né, ajustar esses dois ponteiros, né, tudo que eu busco fazer aqui não é nem para um lado e nem para um outro, mas é a articulação entre essas duas coisas, entre o chamado e a circunstância, e assim essa culpa exposicional vai sumindo, né? Num outro momento a gente aprofunda um pouco mais sobre as outras culpas, já tem conteúdo aí espalhado sobre isso aqui no meu feed, mas era disso que eu queria falar hoje um pouco, né? Sobre esse medo de não dar certo na vida, né? Que vem dessa culpa exposicional, né? Ficar olhando para o que já passou e ficar lambendo aquelas feridas, aquelas frustrações ali, não vai adiantar de nada, não vai resolver o problema. Agora, quando eu articulo a minha circunstância com o meu chamado, aí essa culpa vai sumindo e aí eu consigo dar uma certa cor para o meu presente, apontando, né, vetor em direção a um futuro que de repente pode ser mais motivador para mim, tá bom? Então, espero que tenham gostado. Essa foi a nossa live número 182, nessa tarde de terça-feira. Mais tarde, talvez, vamos ver, ou amanhã estaremos aqui para a live número 183. Compartilhe com mais pessoas. Uma ótima tarde de terça-feira a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.